Quero contar a vocês algo que me aconteceu não há muito tempo, um pouco antes da pandemia. O mundo é horrível e sabemos que existem pessoas muito ruins. Sempre há pessoas horríveis por aí, especialmente quando a noite cai. Um dos meus melhores amigos da escola primária e do ensino médio, Antônio, acabou se tornando uma dessas pessoas que dão medo. Aos poucos começamos a perceber que ele parou de se encontrar conosco, parou de ver os animes que assistíamos e parou de jogar os jogos que jogávamos. Ele se afastou do nosso grupo de amigos, que teve a sorte de estar junto desde a escola primária até o ensino médio. 2 deles estão comigo agora na faculdade, realmente amigos para toda a vida. Bom, Antônio um dia deixou de ir às nossas reuniões de jogos. Ele começou a jogar futebol com alguns amigos da vizinhança que, nas palavras dele, se divertiam mais. Eles saíam para festas à noite. Um deles tinha carro, mesmo com apenas 14 anos, e eles passavam o tempo conversando com garotas. Sim, devo dizer que em certa fase da vida, isso parece extremamente atraente. Em certa idade, pensa-se que a vida vai acabar em um mês, que é preciso viver a intensidade correndo nas veias. Mas não é assim. Antônio conseguiu se juntar a eles e, lamentavelmente, em algum momento, também começou a consumir coisas. Não me refiro a nada bom, mas a substâncias das quais já não pode sair. Vocês sabem que ser o maconheiro do bairro não é a mesma coisa daqueles que andam roubando lâmpadas das casas. É difícil sair desse vício. Ele foi mudando de amizades até que ficou cercado apenas por pessoas mais velhas que sempre o utilizavam como peão, como o elo mais fraco. Todos na colônia percebíamos como o usavam, menos ele. Ou talvez percebesse, mas achava que era o preço a pagar por andar em uma gangue-chave, como ele chamava. Eram apenas assaltantes e ladrões de baixo calibre. Pobre Antônio, nunca percebeu. Uma noite nas férias, depois que saímos do ensino médio, nos reunimos novamente, todo o grupo de amigos aqui em minha casa. Estávamos prestes a nos separar pela primeira vez, pois, como disse, escolhemos diferentes carreiras. O grupo estava prestes a se desmanchar. Sabíamos que iríamos nos ver cada vez menos e quisemos aproveitar aquela noite. Um deles teve a ideia de mandar uma mensagem para Antônio para que ele também viesse. A verdade é que nem sabíamos se ele ainda tinha o mesmo número de telefone, mas depois de um tempo, quando já estávamos em casa, Antônio respondeu: "Estou trabalhando, mas vou passar para vê-los." Ficamos um pouco apreensivos. Achávamos que Antônio já era outra pessoa. No entanto, ele chegou e conversou um pouco conosco de forma bastante confortável. Ainda assim, ele estava diferente, até que alguém fez uma piada sobre ele, rindo de sua escolha de novos amigos, e Antônio começou a rir como aquele garoto da escola que lembrávamos, e por um momento todos nós rimos e começamos a conversar sobre tudo o que fizemos naquela época, sobre tudo o que vivemos na escola primária e no ensino médio. Por um momento voltamos a ser aquele mesmo grupo, aquele grupinho de garotos jogando videogames e obcecados por anime. Mas durou pouco. Antônio nos disse que precisava trabalhar. Por um momento foi honesto conosco e nos contou que naquela noite estava particularmente nervoso, que se sentia culpado por ter roubado coisas que as pessoas precisavam, mas era o que lhe pediam, e ele tinha que obedecer. Mas já me acertei com um amigo. Agora vamos só roubar dos ricos, daqueles que têm muito mais do que nós. Já sabem, vamos nos igualar. Ele disse e ninguém respondeu nada. Ele acrescentou que ia entrar na mansão e todos soubemos a qual ele se referia. Assim chamavam uma casa enorme que fica aqui na colônia, uma casa diferente de todas as outras. Aquela rua tem as casas mais bonitas da colônia, mas aquela casa em específico parece de outra cidade, de outro mundo. É linda e enorme demais. Fazia todos nós nos perguntarmos por que alguém com tanto dinheiro para construir uma casa assim decidiu fazê-lo em uma colônia tão feia como a nossa.
Um dos meus amigos disse que a mansão estava desabitada há muito tempo, que seria inútil que ele entrasse, pois provavelmente não havia nada. Mas ele respondeu que não, que sabia que tinham coisas de muito valor, que um amigo dele uma vez entrou para ajudar o pai a limpar o jardim e viu muitas coisas caríssimas lá dentro, quadros, estátuas, e com certeza haveria também algum cofre. Não estava desabitada, mas era preciso entrar no momento certo e eles nem perceberiam o que havia acontecido. Já não quisemos dizer mais nada. Ele estava convencido e naquele momento não íamos dizer que não fizesse isso, que tomasse o bom caminho. Ia ser inútil. Naquele momento já era. Continuamos conversando mais um pouco, agora desconfortáveis, até que ele olhou para o relógio e se despediu de nós. Ele saiu de casa, mas ninguém conseguiu se concentrar. Estávamos tão inquietos que 2 amigos e eu decidimos sair para caminhar, nos dirigindo inconscientemente para a mansão, sem pensar em detê-lo, mas não sei, só queríamos ver se ele estava bem. Chegamos àquela rua sempre mais vazia do que as outras, e a mansão estava ao fundo, sem sinais de Antônio ou de seu amigo. Caminhamos até aquela casa sem saber o que fazer. Parecia que todas as outras ao redor estavam vazias, mas da mansão vinha um som, gente cantando. Olhando bem, parecia uma igreja, talvez realmente fosse. Não podíamos ver para dentro porque o muro era muito alto. As vozes eram audíveis ao longe, como na parte de trás. Um dos meus amigos notou alguns tapetes grossos, como de carro, que cobriam os picos do muro na parte de trás e uma pequena escada de madeira jogada ao lado. Parecia que alguém tinha pulado por ali. Então caminhamos até lá. Meu amigo ergueu a escada e subiu para espiar. Eu fiquei muito nervoso. Parecíamos até cúmplices. Se algo acontecesse, como poderíamos negar que não estávamos indo roubar, que não éramos parte do plano? Meu amigo exclamou algo em voz baixa do alto da escada, desceu de um salto e ao longe vimos Antônio dando a volta na esquina com mais alguém. Corremos agachados e nos escondemos atrás de uma caçamba para observar dali. A rua estava tão escura que nos permitia nos esconder. Quando o amigo do Antônio chegou à escada e a viu de pé, ele olhou ao redor como se estivesse procurando alguém. Provavelmente ele tinha deixado a escada deitada como nós a encontramos, mas logo, imagino, decidiu que não era importante e subiu nela, pulando para dentro. Atrás dele pulou Antônio. Não, dizia meu amigo, o que havia espiado. Vamos embora, por favor. Vamos chamar a polícia. Logo entendemos que não era porque ele quisesse alertar os moradores da casa, mas porque acreditava que Antônio estava em perigo lá dentro. Ele nos descreveu o que viu lá, ao fundo. Atrás da mansão, ele havia conseguido ver algo. Pessoas vestidas de preto, com túnicas que cobriam dos pés à cabeça, caminhando em torno de um círculo. No centro parecia haver algo em chamas porque ele via o brilho, a luz, mas não conseguiu ver do que se tratava. Estávamos prestes a ir embora quando ouvimos um barulho. Usando os tapetes sobre o muro, pulou o amigo de Antônio e depois correu pela rua até desaparecer. Ficamos esperando ouvir gritos ou algum alerta. Esperávamos ver Antônio também saindo, mas se passaram 1, depois 2, 3 minutos. Depois 15 e ele nunca saiu. Nesse momento liguei para a polícia e disse a verdade. E um tempo depois, finalmente chegou uma viatura. Me aproximei para informar ao policial onde havia visto a pessoa que tinha pulado, mas ele parecia relutante em se aproximar, especialmente porque percebeu que eu não morava ali. A única coisa que eu queria era que ele se aproximasse do portão, batesse e que deixasse Antônio sair de lá, mesmo que fosse preso. Ele bateu e os sons que saíam lá de dentro se silenciaram por um momento. Ele bateu de novo, e mais uma vez até que se ouviu vários trincos sendo retirados de dentro. Um homem horrível abriu. Ele tinha pouco cabelo, olhos grandes, e estava apenas com uma sunga de seda dourada. Deu para ver que sua barriga pendia para frente e brilhava. Ele estava todo suado. Ele era apenas um homem,
mas a imagem que recordo ainda me parece horrível. O policial perguntou se havia algum problema e ele disse que não. Depois, o policial disse que recebeu uma denúncia e o homem respondeu que ali não havia acontecido nada, que deveria ser uma brincadeira, que ele e seus amigos estavam tendo uma reunião e que tudo estava em ordem, tudo tranquilo, que estava tudo de acordo com a agenda deles. Depois disso, ele se virou para nós, que estávamos esperando a alguns metros atrás da viatura, e perguntou se queríamos entrar e procurar nosso amigo. Ninguém respondeu. Saímos de lá e não voltamos a saber de Antônio. Em uma ocasião, perguntamos ao rapaz que entrou com ele se sabia o que tinha acontecido, e ele nos disse que, já dentro, Antônio tinha se escondido em um armário e que tinha saído pela manhã. Ele começou a dizer a todos que Antônio tinha ido para outra cidade procurar trabalho, mas isso não faz sentido. Ele nos teria dito naquela noite, naquela última vez que falamos com ele, naquela despedida que tivemos, embora não soubéssemos que era a despedida. Eu acho que meu amigo foi morto naquela noite. Me chamo Roberta e tenho algo para contar que me tormenta bastante até hoje. Em 2015 acabei me mudando para uma cidade no interior do México. A cidade em que eu morava tinha passado por uma grande devastação devido às fortes chuvas. Com o dinheiro recebido do governo, me mudei para Tequila, próximo a alguns familiares. Eu estava trabalhando em casa, então estava tudo bem para mim. Me mudei para uma casa praticamente nova, em um bairro em construção. O casal havia se separado e decidiram vender a casa. A casa era muito bonita e grande. Tinha 4 quartos e 3 banheiros. Era um pouco de exagero para uma pessoa que morava sozinha, mas eu pretendia adotar uma criança com o tempo e alguns sócios vinham frequentemente à minha casa, então estava tudo bem ser um pouco grande. Um dos quartos era meu escritório. Um eu utilizava e os outros 2 estavam vagos, porém todos mobiliados. Nos primeiros meses, nada de interessante aconteceu e eu permaneci sendo a única moradora da minha rua. Os meses foram se passando e percebi que começaram a construir casas próximas a mim, e isso foi o que dificultou o que aconteceu a seguir. Como estavam começando a construir por perto, foi difícil saber quem era e quem não era os pedreiros. Com o tempo, notei um carro muito velho parado todo dia ao lado do meu terreno. Toda vez que eu olhava para dentro do carro durante minha hora de ir à academia, não tinha ninguém, e quando voltava o carro havia sumido. Com o tempo, comecei a me questionar quem era o dono daquele carro, pois ele estava lá até nos dias de chuva, quando os pedreiros não vinham para a construção. Foi então que um dia vim da academia e aquele carro já não estava mais em frente à minha casa. Fiz minha rotina de limpeza e percebi que havia um papel de loteria perto da janela do banheiro do lado de fora. A casa tinha muro alto e era estranho o vento trazer algo daquele tipo. Recolhi e fui trabalhar. Parei somente às 7 horas da noite, quando fui preparar meu jantar. Jantei, assisti um pouco de TV e fui dormir às 9h30 como fazia todos os dias. Porém, nesse dia eu estava com uma cólica muito forte que nunca tive antes e não estava conseguindo dormir. Durante minhas tentativas fracassadas de pegar no sono, ouvi um barulho diferente na parte de baixo da casa. Desci na ponta dos pés até a porta com o número da polícia discado em meu celular. Quando cheguei lá embaixo, tudo estava do mesmo jeito que sempre esteve. Peguei uma faca na cozinha e andei pela casa, verificando cada canto, mas não encontrei nada. Voltei para meu quarto e olhei para a rua, tentando ver se aquele carro estava lá. Porém, não estava. Fui para minha cama e tranquei a porta do meu quarto. Depois de muita luta e dor, consegui pegar no sono. Nos dias seguintes, algo chamou muito minha atenção. Eu já não avistava mais aquele carro, e isso por breve momento me tranquilizou.
Bom, precisei da ajuda dos pedreiros com uma área que estava empoçando água no meu muro e perguntei se aquele carro era de algum outro funcionário da construtora. O rapaz me disse que não, que os carros dos funcionários da construtora ficavam em um estacionamento improvisado bem no final do loteamento. Isso me assustou um pouco, porém eu já não o via mais parado ao lado da minha casa, então não dei muita bola para isso. Entretanto, algumas coisas começaram a me deixar paranoica. Sempre que eu precisava sair e voltava, tinha algo de diferente no ar. Sem contar os farelos que eu encontrei no armário, quando sabia que o tinha limpado no dia anterior. Foi então que uma noite voltei para casa depois de sair com algumas amigas num dia de chuva. Estava caindo o mundo e tinha acabado a energia na minha rua. Já não havia casas, e ficar sem energia pela primeira vez me assustou bastante. Tranquei tudo e fui para meu quarto, onde também tranquei a porta com a chave. A chuva estava muito forte e caiu por horas a fio. Em certo momento acabei adormecendo, e foi quando aconteceu a pior coisa em toda a minha vida. De repente, em certo momento, acordei. No momento em que abro meus olhos, vi um homem barbudo e com uma touca verde deitado ao meu lado. Minha primeira reação foi gritar. Ele começou a rir como um doido e corri até a porta. Enquanto descia as escadas, ele gritou que seu nome era Thomas. Ele ficou parado me olhando procurar minhas chaves. Enquanto eu gritava de desespero, sabendo que ninguém ia me ouvir, ele começou a falar. Ele disse que estava dormindo em minha casa há 4 meses e no último mês estava morando no quarto que ninguém dormia. De alguma forma, ele achou um jeito de entrar em minha casa sem que eu nunca percebesse. Acredito que um dos motivos desse acontecimento é que constantemente eu estava de fones de ouvido enquanto trabalhava ou fazia qualquer coisa. Ele disse que estava dormindo no chão do quarto, em cima de um cobertor. Ele mencionou que sempre ia embora quando eu saía para a academia ou qualquer outro lugar. Aquilo me deixou abalada. Não sabia se lhe respondia ou corria pegar algo para me defender, pois ele havia escondido minha chave e não tinha para onde ir. Juro que eu tinha em meu íntimo uma sensação de que iria morrer naquele momento. Ele gritou comigo, dizendo que era para eu ficar parada onde estava, que ele tinha uma surpresa para mim. Ele começou a se aproximar e tirou algo do bolso. Quando vi que era um anel e não uma arma, saí correndo. Corri em direção a uma janela de madeira que tinha na lavanderia e ele correu atrás de mim. Ele me agarrou antes de chegar à entrada e começamos uma luta, onde acabei mordendo seu braço com muita força até ele soltar meu cabelo. Corri até a lavanderia e tranquei a porta. Percebi que ele correu para cima, e com certeza ele estava indo até o meu molho de chaves. Quebrei a janela com um varal de chão que eu tinha e me joguei para fora, no meio do barro por conta da chuva que havia caído. Corri muito. Corri ao ponto de passar mal até a primeira casa que ficava na saída do loteamento. Percebi quando olhei para baixo que ele estava vindo atrás de mim, e isso me desesperou por completo. Bom, nessa casa morava uma viúva, e depois de bater várias vezes ela me atendeu. Eu expliquei da melhor maneira que pude o que estava acontecendo e ela me deixou entrar. 2 minutos depois, o homem que se intitulava como Thomas bateu na porta. Ele gritava que era para deixá-lo entrar, que eu era esposa dele. Chorando, eu disse para a senhora que era mentira, que ele tinha invadido minha casa. A senhora foi até a cozinha, de onde voltou segurando um revólver, daqueles bem antigos. Ela gritou para que eu ligasse para a polícia o mais rápido possível. Enquanto o homem esmurrava a porta, uma policial me atendeu e, sem muitas perguntas, me disse que uma viatura estava a caminho. Enquanto falava com ela, ouvi um barulho muito alto. A senhora havia dado um tiro na porta, e com isso tudo ficou num completo silêncio. Parecia que ele tinha ido embora, e nenhum som foi ouvido vindo dele. 30 minutos depois, a polícia chegou, e realmente ele havia fugido.
Toda aquela situação me deixou completamente sem chão. Parecia que eu estava dentro de um filme de terror. Peguei todas as minhas coisas e fui morar um tempo na casa dos meus pais. No entanto, querendo ou não, eu precisava voltar para minha casa e acabei voltando acompanhada de 2 primos que vieram morar comigo por um tempo. Nunca mais vi aquele homem e, infelizmente, nunca o encontraram, mesmo ele me dizendo seu suposto nome. Hoje em dia sou casada e aquele bairro está lotado de casas e muito bem iluminado, porém não moro mais lá. O medo ainda é presente e de vez em quando tenho graves crises por conta daquele ocorrido. Acordar com um estranho dormindo ao seu lado é algo perturbador e aterrorizante que não desejo a ninguém nesse mundo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Tive 2 experiências quando estudava para me formar em médico legista. Um professor nos levou para fazer práticas de necropsia em um instituto de medicina legal. Naquela ocasião, chegamos e nos levaram imediatamente para o necrotério, onde começamos a manipular um corpo. A maior parte da tarde foi tranquila, mas por volta das 11 da noite chegou uma mulher ao necrotério. Ela já estava muito rígida, em posição fetal. Quando o corpo do falecido está nesse estado, nós, para fazer os procedimentos, temos que colocá-lo em uma posição natural, deitado de costas. Para fazer isso, precisamos manipular o corpo com massagens para que ele relaxe. Comecei a massagear o braço dela, mas não cedia, nem se movia. Optei primeiro por tentar colocar os dedos em uma posição mais natural. Então os massageei, mas, depois de vários minutos, nenhum dedo saiu daquela rigidez. Também tentei com as pernas, mas não consegui movê-las. Chamei meu colega, já que ele tinha mais força que eu. No entanto, mesmo tentando juntos, não conseguimos mover o corpo nem 1 centímetro. Enquanto tentávamos manipular o corpo, a doutora chegou. Ela nos perguntou o que estava acontecendo e explicamos que o corpo estava muito rígido e que não conseguíamos movê-lo. Ficamos observando boquiabertos enquanto ela falava com o corpo. Minha querida, nos deixe fazer nosso trabalho para que possamos te entregar muito bonita para a sua família. Eles estão ansiosos para saber de você. Nos deixe fazer nosso trabalho. Não faremos nada de mal com você. Assim que terminou de dizer essas palavras, a doutora foi lentamente esticando o corpo sem nenhum problema. Nós éramos 2 e não conseguimos mover nenhum dedo, mas ela fez isso com uma facilidade impressionante. Ao ver isso, ficou muito claro para mim que nesse mundo há coisas fora do normal. A segunda coisa que me aconteceu foi quando já estava trabalhando. Naquela noite, eu estava de plantão no turno da madrugada. Estava sozinha naquela madrugada, realizando uma necropsia em um jovem de 20 anos, quando, de repente, alguém de dentro dos congeladores bateu na porta de metal. Eu olhei para trás procurando algum colega, mas não havia ninguém. Enquanto olhava para trás, ouvi novamente como se alguém batesse na porta de dentro. Fiquei assustada, pois são espaços muito pequenos e, além disso, os corpos já estão mortos. Ou talvez não. Foi o que pensei, pois de dentro saiu um grito, e logo em seguida ouvi como se uma pessoa estivesse falando, dizendo apenas ajuda. Era o homem que eu tinha colocado ali horas antes. Me arrepiei ao ouvir isso. Dei um passo para tirar o corpo, e no exato momento em que o fiz, o corpo com o qual eu estava trabalhando encostou em mim. Soltei um grito e em seguida levei a mão à boca para ficar em silêncio. Foi então que um colega chegou, alertado pelo meu grito. Ele perguntou se eu estava bem, e eu contei o que havia acontecido e o que eu tinha escutado. Disse a ele que os gritos vinham do refrigerador, especificamente o do meio. Ele me disse que isso não era possível,
que talvez eu estivesse confusa. Mas mais uma vez alguém bateu na porta por dentro. Confusos, fomos até onde o som foi ouvido e estava tudo do jeito que era para estar. Aquela madrugada foi uma das piores que tive. Quero dizer que tenho uma grande variedade de histórias paranormais que aconteceram comigo, mas hoje gostaria de focar em uma que tem a ver com um cemitério. Há alguns meses, e não me lembro exatamente o porquê, um ex-namorado e um amigo nosso queriam visitar um cemitério à noite, especificamente às 2 da manhã. Provavelmente foi algum tipo de desafio ou algo assim. Lembro que estacionei perto da entrada, mas não houve força humana que me fizesse sair do carro, porque estou a vida toda atenta a esses fenômenos e temia que algo pudesse acontecer comigo. Enquanto isso, meu ex e o outro garoto desceram e foram para os túmulos, já que este era um espaço aberto. A certa altura os perdi de vista, e segundos depois comecei a ver algo estranho. Entre os túmulos e as árvores, pude observar a presença de luzes, como se fossem lanternas, lâmpadas ou celulares que se movimentavam pelo local. Este cemitério está próximo de um conjunto de casas universitárias, então não é raro que por ali passem muitas pessoas. Sem dar importância excessiva ao assunto, comecei a procurar os meus conhecidos, porque estava começando a chover, e mesmo estando no carro, a verdade é que estava morrendo de medo. Apertei a buzina do meu carro, enquanto tentava descobrir quem eram aquelas luzes, já que pude ver 2 ou 3 grupos diferentes delas. Então isso significava que, além do meu ex e do meu amigo, outra pessoa estava lá com eles. Recuei e avancei novamente o veículo alguns metros, tentando localizá-los até que finalmente saíram do cemitério. Eles entraram no carro e naquele momento me disseram que assim que entraram no local, haviam se escondido atrás de uma grande lápide, com o objetivo de me assustar quando eu saísse do carro. Minutos depois decidiram voltar graças à chuva e ao frio, que acabaram por deixá-los desesperados. Eu contei a eles sobre as luzes, e eles se viraram para olhar para mim, me dizendo que não havia mais ninguém com eles ali, e que não viram nenhuma luz enquanto estiveram lá. Toda essa conversa aconteceu enquanto ainda estávamos estacionados em frente ao cemitério, e nesse momento o computador do carro começou a ficar doido, e foi aqui que algo realmente assustador aconteceu. Acontece que este carro é um modelo recente de uma marca chinesa que tem procurado incluir muita tecnologia em seus carros, a tal ponto que se caracterizam por terem sensores em todo o veículo. Bem, acontece que esses sensores foram ativados de repente, todos ao mesmo tempo. Os da frente, os de trás e os da lateral do carro, indicando que estávamos cercados. O assustador é que não conseguimos ver ninguém do lado de fora. Sem pensar, pisei no acelerador e saímos daquele lugar o mais rápido possível. Naquela noite não conseguimos dormir e passamos a noite acordados conversando sobre o que havia acontecido. A verdade é que tive sorte por isso ter acontecido comigo na companhia de outras pessoas, pois se não houvesse outras testemunhas, provavelmente ninguém teria acreditado em mim quando compartilhei esta experiência. Eu estava dirigindo numa estrada vazia, lutando para manter os olhos abertos. Já passava da 1 da manhã e eu não conseguia deixar de olhar para o GPS a cada poucos segundos, esperando que o tempo estimado de chegada diminuísse o mais rápido possível. Eu estava na estrada por perigosas 17 horas seguidas, parando apenas para comer e abastecer no caminho para minha nova casa. Fui forçado a me mudar para trabalhar, mas curiosamente, o trabalho nunca me permitiu fazer uma viagem para ver o lugar para onde me mudaria. Finalmente, porém, cheguei à saída da rodovia
e entrei na cidade onde moraria. Estava escuro, então não foi exatamente fácil ver como tudo parecia, mas pude ver o suficiente para dizer que não era tão bom quanto onde eu morava antes. A maioria dos edifícios pareciam lojas de propriedade e administração local, que estavam longe do que eu estava acostumado. Junto com isso, a maioria das luzes estavam apagadas. Porém, quando cheguei ao meu bairro, não foi tão ruim assim. As casas eram bastante regulares, seccionadas próximas umas das outras. Parei em frente à minha casa e estacionei na beira da estrada. Depois saí para ver o lugar que chamaria de lar no ano seguinte. Por fora parecia igual a todas as outras, mas o que importava mesmo era o interior. Caminhei até a garagem e tirei a chave que me enviaram há alguns dias, colocando-a na fechadura e girando, mas não ouvi nenhum clique. Agarrei a maçaneta e pressionei a porta, observando-a se abrir. Já estava desbloqueada. Entrei rapidamente e verifiquei se minhas coisas estavam lá, pois os transportadores haviam deixado tudo pela manhã. Depois de uma rápida olhada, nada parecia estar faltando. Eu sabia que era provável que os transportadores tivessem esquecido de trancar o lugar. Mas ainda assim me deu um mau pressentimento. Além de tudo isso, as luzes e a eletricidade não funcionavam. Eu sabia que tinha que ir na cidade para religá-la, e obviamente era tarde demais para fazer isso. Acendi a luz do meu telefone e comecei a olhar pelos quartos. O andar de baixo era bom, com aparência bastante normal, mas com uma sensação um pouco antiga. Subi até o segundo andar. No topo da escada havia um longo corredor com 5 portas. Entrei em cada um dos quartos, um por um, iluminando o ambiente com a luz do meu telefone. Eles eram todos muito pequenos, e muitos deles tinham danos causados pela água no teto e nas paredes. Quando abri a porta do quarto principal, fiquei surpreso ao ver uma única lona no chão. Estava suja e cheirando muito mal. Talvez algo que os transportadores tivessem usado, pensei. Todos os móveis e caixas estavam lá embaixo, então dei um passo para trás e fechei a porta. Eu estava tão cansado que só queria que aquela noite acabasse. Eu realmente não queria encher minha mente com as incertezas do lugar. Voltei para baixo e me sentei em uma das poltronas que ainda estava embrulhada em plástico e descansei os olhos. Meus olhos se abriram quando um baque repentino ecoou por toda a casa, vindo de cima de mim. Sinceramente, nem sei se adormeci ou não. Tudo o que lembro é de sentar e fechar os olhos. O som era áspero, não apenas um pequeno baque. Levantei-me e fui até o final da escada, olhando para o corredor escuro. A casa agora estava em silêncio. Devo ter ficado ali por 1 minuto inteiro antes de pegar meu telefone e ligar a lanterna, depois subir lentamente as escadas velhas e barulhentas. Quando cheguei ao topo da escada e iluminei o corredor, imediatamente vi que a porta do outro lado estava ligeiramente aberta e o contorno inconfundível de uma figura estava parado entre a fresta da porta, olhando diretamente para mim. Quase caí para trás nos degraus, pois minha reação imediata foi me virar e correr, porém assim que olhei para baixo vi outra pessoa parada. Estava com uma roupa muito grande e preta que cobria o rosto. O que estava lá embaixo perguntou o que eu estava fazendo ali. Morrendo de medo, eu disse que a empresa tinha alugado a casa por conta do meu trabalho, e isso é tudo que me lembro. Acordei acho que 1 hora depois sentado na poltrona com a cabeça doendo muito. Acredito que o outro homem bateu com algo na minha cabeça. Andei pela casa com uma faca procurando alguém e não encontrei ninguém. Entrei em um dos quartos e dessa vez me aproximei da lona no chão. E para meu terror descobri que aquilo que fedia muito era sangue. Liguei para a polícia e eles chegaram bem rápido. Contei o que tinha acontecido, mas eles logo de cara disseram que pouco poderiam fazer. Com a descrição do homem na parte de baixo da escada e com o sangue sobre a lona, disseram que a casa certamente estava sendo usada para algum tipo de ritual. Não fiquei naquela casa,
aluguei outra e nunca mais vi aquelas pessoas. Não sei o que eles praticavam naquele lugar e nem quero saber. Tenho 26 anos e este ano resolvi comprar uma casa. Eu moro com meus colegas de quarto há quase 8 anos, então finalmente comprar uma casa para mim foi uma grande conquista. É em uma cidade vizinha, a cerca de 2 horas de onde eu morava. Esta cidade é muito menor em escala e tem muito menos edifícios. Não quer dizer que todas as casas estejam em uma fazenda ou algo assim, mas os bairros definitivamente não são cheios de fileiras de casas juntas. Elas são espalhadas, separados por campos de árvores e grama. A casa que comprei não foi exceção, sendo modesta e a mais barata que achei. O que vou contar aconteceu em uma floresta a alguns quilômetros do centro comercial da cidade. No dia em que me mudei, ainda não tinha conhecido ninguém na zona, nem os vizinhos, nem as pessoas da cidade. Como a casa ficava tão longe, com as árvores a bloquear a vista circundante, parecia mesmo que estava a mudar-me para o meio do nada, completamente sozinho. Eu tinha uma van alugada para passar o dia, então comecei a trabalhar imediatamente, descarregando minhas coisas em casa. Para ser o mais rápido possível, tentei colocar praticamente tudo em ordem na sala, em vez de classificá-lo à medida que avançava. Isso demorou algumas horas e o sol estava se pondo quando eu estava terminando. Coloquei algumas caixas na casa e comecei a caminhar até a garagem para pegar as últimas caixas, mas fui pego de surpresa por um homem parado na minha varanda, quase bloqueando toda a porta da frente. Ele me assustou um pouco e perguntei por que ele estava ali. O homem, que parecia ter cerca de 50 anos, sorriu e se apresentou como meu novo vizinho. Eu disse que foi um prazer conhecê-lo e dei um breve sorriso, mas não pude deixar de pensar em como não o vi andando pela entrada da minha casa. Eu não tinha ideia de onde ele veio, já que era apenas uma floresta ao redor. O homem ficou lá, apenas olhando para mim por um segundo, depois se virou e saiu da minha varanda. Fiquei de pé e simplesmente mergulhei na estranheza do encontro. Depois de um momento, voltei para fora e rapidamente coloquei o resto das caixas na casa. Olhei pelas janelas para ter certeza de que o homem tinha sumido e não o vi em lugar nenhum. Depois de alguns minutos, saí e entrei na van, dirigindo pela longa estrada de terra. Fazia apenas alguns minutos que o homem havia saído, mas o vi andando enquanto dirigia até a estrada principal. Ele estava com uma cara feia. Parecia estar irritado com algo. De qualquer forma, devolvi a van e peguei um táxi local de volta para casa. Depois comecei a desfazer as malas. Eu não estava trabalhando rápido porque já estava cansado e era tarde, mas queria montar alguns móveis antes de encerrar a noite. Peguei as peças na cabeceira da minha cama e as arrastei para o meu quarto, começando a juntá-las antes que uma batida repentina me interrompesse. Parei e escutei, meio abalado com isso. Levantei-me e caminhei silenciosamente até a porta da frente. Mantive a porta fechada e trancada, mas olhei pelo olho mágico e vi o mesmo homem de antes. Desta vez algo estava errado com ele, mais do que antes. Seu corpo tremia, sua cabeça se movia de maneira estranha e seus olhos estavam fixos na maçaneta. Ele estava olhando intensamente para ela, parado perto da porta, como se esperasse ansiosamente que eu a abrisse. "Ei, amigo, é o seu vizinho, você pode abrir a porta?" Ele gritou e bateu novamente. Eu ainda permaneci do outro lado, olhando pelo olho mágico e imaginando no que tinha me metido. Seu rosto começou a mostrar frustração e raiva, e ele bateu na porta mais uma vez, porém ainda mais forte. Ele então se virou e encarou a floresta escura, olhando para toda aquela escuridão. Ele ergueu a mão e fez algum tipo de movimento de aceno, seguido por ele correndo para a floresta na direção em que acenou. Cara,
Eu estava no meio do nada, aterrorizado e sem arma. A primeira coisa que fiz foi chamar imediatamente a polícia. Depois de alguns minutos, olhei pelas janelas ao redor da casa. Quando fui olhar para o lado esquerdo da casa, oposto aonde ele tinha ido, vi duas pessoas paradas no meio da floresta. Estavam muito escuras e não deu para ver muita coisa, mas ficaram parados por quase 30 minutos de uma forma doentia. Aquilo não era normal. Ninguém em sã consciência faria uma coisa daquela. Quando a polícia chegou, eles sumiram no meio das árvores. Já era tarde demais para que fossem encontrados e interrogados. Depois daquela noite, porém, nunca mais vi o homem. Conheci meus vizinhos e, claro, nenhum deles era aquele homem e ninguém na cidade parece reconhecer o cara pelas minhas descrições. Acredito que é melhor não pensar no que teria acontecido se eu abrisse a porta para ele.